Olá, vamos começar mais uma aula de geografia com o tema Europa, características físico-naturais e população, certo? Vamos ver aqui então a continuidade desse tema. Aqui temos a imagem do continente europeu, né? Vamos só ampliar um pouquinho para poder a gente visualizar melhor. E várias características, né? Montes Urais, os Alpes. Tem várias características aqui no continente europeu, certo? Vamos dar continuidade aqui para ver as outras explicações sobre esse continente. Só ler aqui rapidinho e entender essa imagem aqui, certo? Regiões naturais da Europa, né? Considerando características de clima, vegetação e relevo, o continente europeu pode ser regionalizado em três porções: Europa do Norte, Europa oceânica e continental e Europa do Sul, certo? Vamos ver a Europa do Norte. Situada em sua maior parte em latitudes superiores a 60 graus negativos, nela predomina o clima polar. É esse clima aqui, clima polar, certo? Você vai visualizar aqui, onde pode pode aparecer até gelo, né? Neve, gelo, é o clima polar, certo? É o que predomina na Europa do Norte, ou no norte da Europa, tá certo? É o clima polar, certo? Vamos na continuidade aqui. Com vegetação de tundras. Vamos ver o que seria tundras. Aqui, vegetação de tundras. Temos aqui vegetação tundra, na Europa, Europa do Norte. E clima frio, que é o clima polar, com floresta boreal, chamada também de floresta de coníferas. Vamos ver a floresta boreal. Floresta boreal, também chamada de conífera, né? Por que conífera? Como você vai estar vendo aqui na imagem ao lado, são essas árvores com formato de cone, né? Chamada de coníferas, né? A floresta que tem essas árvores é chamada também de floresta boreal ou taiga, né? São essas três definições: floresta boreal, coníferas ou taiga. Alpes escandinavos, vamos ver aqui. Voltando às florestas de coníferas, né? Elas são muito exploradas, né, pela indústria madeireira, pela indústria de papel e celulose. Em relação ao relevo, destacam-se os Alpes escandinavos e planícies lacustres da Finlândia, né? Aqui, esses são os Alpes escandinavos, né? São cadeias de montanhas chamadas de Alpes, né? E montes escandinavos, certo? Agora vamos ver Europa oceânica e continental. Diz o seguinte: nessa região, que compreende as grandes planícies europeias situadas entre as terras de clima frio ao norte e as cadeias de montanhas ao sul, predominam os climas temperados continental e oceânico. Na porção oriental, ocorre o clima semiárido abrangendo a porção oeste do Mar Cáspio com vegetação de estepes. O meio natural encontra-se profundamente alterados pela ação humana. Essa região abriga grandes cidades como Paris, Londres e Berlim e Moscou. Vamos ver aqui. Então aqui é uma área de planície, né? Vamos ver aqui, vegetação de estepes. Um exemplo aqui da vegetação de estepes, né, que é predominante na Europa oceânica continental. Aqui temos o Mar Cáspio, falou aqui Mar Cáspio, né? Mar Cáspio e a vegetação de estepes, acabamos de ver.
E aqui vamos ver o resultado da ação humana sobre a natureza lá no território europeu, principalmente na região oceânica continental. Veja aí, ó, destruição, né, como causou aqui algumas destruições aqui no território europeu, denominado como Europa Oceânica Continental. Vou deixar abrir a imagem aqui, está um pouco embaçada. É um outro exemplo de como ficou a situação da natureza europeia após as ações executadas pelo homem, né? Aqui é um outro exemplo, né? Resultado da ação do homem sobre a natureza, como fica, né? Depois das ações humanas. Aqui temos um exemplo, né? Paris e Londres. Paris, capital da França, Londres, capital da Inglaterra ou do Reino Unido, né? Aqui Berlim e Moscou, cidades, né? Capital da Alemanha, Berlim, e capital da Rússia, Moscou. Se encontra na região, na Europa Oceânica Continental, certo? Agora vamos ver um pouco sobre a Europa do Sul. Vamos ler aqui um pouco e depois vamos especificar melhor aí. Europa do Sul, região voltada para o mar Mediterrâneo, que se estende da Espanha ao Cáucaso e apresenta as seguintes formações do relevo. As altas montanhas como Pirineus, vamos ver aí depois, Pirineus, Alpes, Carpatos e Cáucaso, que em razão das elevadas altitudes e do clima frio, dificultam a fixação humana. As montanhas mediterrâneas, né, os montes alpinos da Itália, os Alpes dinários e os Balcãs, que compreendem a Grécia, a Albânia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina e Croácia, etc. E as planícies e os planaltos mediterrâneos, né? O clima mediterrâneo caracteriza parte das montanhas e as planícies e os planaltos dessa região, cuja paisagem natural sofreu intenso processo de ocupação humana. Nessa área localizam-se cidades importantes como Lisboa, Madrid, Marsella e Milão, certo? Frisando aqui novamente, altas montanhas da região Europa do Sul, Pirineus, Alpes, Cárpatos e Cáucaso. Montanhas mediterrâneas, os montes alpinos na Itália, os Alpes dinários e os Balcãs, que compreendem Grécia, Albânia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Croácia, etc. As cidades importantes dessa região são Lisboa, Madrid, Marsella e Milão, certo? Então é isso, gente. Foi bem pontual aqui, bem categórico nas explicações, para ser claro e objetivo, tá certo? Pois bem, espero que essa explicação, que essa exibição de conteúdo tenha sido útil para você e desejo uma boa sorte e um abraço e até a próxima, no nosso próximo vídeo, ok? Um abraço, boa sorte e até a próxima.